I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you. Olá! Hoje a gente vai fundo no baú dos videogames para desenterrar alguns segredos, umas bizarrices e umas histórias que, olha, ficaram bem escondidas por décadas. Parece uma pergunta bem maluca, né? Coisa de outro mundo. Mas e se eu disser que essa ideia quase virou realidade? É isso mesmo, um cheiro ruim colocado de propósito dentro de um jogo. Vamos guardar essas ideias um pouquinho que já a gente chega lá. Porque é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Os bastidores mais excêntricos e fascinantes da era de ouro dos jogos. A nossa viagem começa agora. Para começar, vamos falar de coisas físicas, sabe? Peças de tecnologia que foram de fato desenhadas e, em alguns casos, até chegaram a ser produzidas. Pensa aí nos consoles dos anos 80. O que será que eles podiam fazer além de, claro, rodar os jogos? A resposta é bem mais estranha do que a gente imagina. E isso aqui mostra bem o nível de criatividade daquela época. Era uma loucura. Para o jogo Athletic World, por exemplo, criaram um anel de plástico que media a pulsação de quem estava jogando. A Nintendo chegou a desenvolver uma máquina de tricô oficial que se conectaria ao console. E no Japão, o controle de Zelda tinha um microfone. Para quê? Para derrotar certos inimigos gritando com eles. Sim, isso mesmo, gritando. Ok, agora vamos sair um pouco do hardware e entrar no software, naquelas marcas bem peculiares que os próprios desenvolvedores deixaram em seus jogos. Essa é uma das minhas histórias favoritas. Pensa bem, por que criar de propósito uma experiência sensorial ruim? Tinha que ter um motivo muito bom por trás disso. E o ponto era exatamente este. O mercado era super competitivo. Para fazer Earthbound ser notado, a Nintendo fez o cartucho cheirar mal. Era parte de uma campanha de marketing que dizia "este jogo fede". Uma aposta, assim, bem ousada e que com certeza ninguém esqueceu. É que naquela época, a Atari não dava crédito para os seus programadores. Então um deles, como um ato de rebeldia, escondeu o próprio nome numa sala secreta dentro do jogo. E ali nascia o que hoje a gente conhece como Easter egg. A capa americana é inacreditável. Mostra um homem de meia idade segurando uma pistola num cenário que não tem absolutamente nada a ver com o jogo. É um mistério até hoje como essa arte foi aprovada e acabou virando uma lenda por si só. Agora vamos dar uma olhada em como alguns dos maiores ícones dos games nasceram, na verdade, de grandes fracassos ou de decisões de última hora. A história é a seguinte. A Nintendo estava com um depósito lotado de máquinas de fliperama de um jogo chamado Radarscope que ninguém queria. Em vez de jogar tudo fora, eles deram uma missão para um jovem designer, um tal de Shigeru Miyamoto, criar um jogo novo usando aquele mesmo hardware. O resultado? Donkey Kong, um fracasso que deu à luz uma lenda. Sabe, o nome original no Japão era Pac-Man. Só que quando foram levar o jogo para os Estados Unidos, a distribuidora ficou com um medo bem específico. Eles pensaram que o pessoal ia chegar na máquina e raspar um pedacinho da letra P, transformando em outra palavra, digamos, menos amigável. E foi assim, por uma simples precaução, que nasceu o nome icônico Pac-Man. O ano era 1982. Os fliperamas estavam bombando, no auge, mas algo completamente novo e aterrorizante estava para chegar. Antes de Sinistar, os inimigos eram pequenos, sabe? Esse jogo introduziu um chefe final gigantesco, uma entidade que preenchia a tela e gritava frases ameaçadoras com uma voz sintetizada. Para quem jogava na época, era uma experiência que dava um medo real e era totalmente revolucionária. Para fechar, vamos mergulhar naqueles segredos que a gente não vê, que estão enterrados lá no fundo do código ou nas diferenças de hardware entre um país e outro. Olha, essa é uma curiosidade que muito gamer brasileiro vai lembrar com carinho. O Master System que a Tectoy fabricava aqui no Brasil já vinha com um chip de som FM integrado, algo que era um acessório caro lá fora. E o resultado? Uma trilha sonora muito mais rica e complexa em dezenas de jogos. Era outra experiência. Parece impossível, não é? Estamos falando de um dos jogos mais jogados de todos os tempos. E mesmo assim, ele ainda guarda um segredinho sobre o modo de 2 jogadores. É que o modo normal de 2 jogadores é assim, um joga até morrer, aí o outro assume. Mas se apertar Select no meio da fase, o controle troca de jogador na hora. É tipo um modo cooperativo no improviso que permite que um jogador ajude o outro numa parte mais difícil. Um segredo simples que esteve ali o tempo todo na nossa cara. Cada uma dessas histórias mostra uma era de pura experimentação, sabe?
Uma época em que as regras ainda estavam sendo escritas. Um tempo em que uma máquina de tricô da Nintendo parecia uma boa ideia e um jogo fedorento era uma ótima jogada de marketing. E essa é a reflexão que fica. Os videogames são só um exemplo. Cada pedacinho de tecnologia que a gente usa todo dia provavelmente tem a sua própria história secreta, cheia de decisões estranhas e caminhos que não foram seguidos. O que mais será que está por aí só esperando para ser descoberto? I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I